Amores do terceiro ano, aqui é a tia Alessandra, mais uma videoaula. Vamos nós? A nossa videoaula de hoje será na disciplina de matemática. Então, amores, vamos juntos aprender aqui um conteúdo bem legal, bem bacana aqui, que vai servir também para o seu dia a dia. Então, todos atentos aí. Nosso assunto de hoje será sobre grandezas e medidas, assunto esse que se encontra no seu livro, na página 127. Olha, pessoal, quero vocês aí, ó, atentos, porque como a tia Alessandra já citou para vocês, é um assunto que nós também sempre no nosso cotidiano nós trabalhamos e devemos estar atentos a esse conhecimento, tá? É um conhecimento que vai te acompanhar para o seu dia a dia. Então, vamos lá. Olha só, a massa é a grandeza correspondente à quantidade de matéria que há em um corpo. Observe aí a quantidade de massa, né, que você pode visualizar através aí dessas imagens. O resultado da medida da massa de um corpo é o seu peso. Observe aí esse cidadão aí, observando qual é a sua massa corpórea. A massa de um corpo, ela não varia, mas o peso sim. O peso de uma pessoa, por exemplo, é 6 vezes maior no planeta Terra que na Lua. E vocês já viram aquelas imagens, filmes, né? Sempre retratam alguns filmes de astronautas que vão a determinados planetas, até mesmo aqueles que observem que já foram até a Lua. Vocês observaram, gente, que eles têm uma proteção toda especial e que também ali eles têm que ficar ali. Esse daí ele está soltinho porque é só na imagem, mas eles sempre colocam, né, assim, a amarração do corpo dele para outro instrumento, para que eles não fiquem flutuando lá, né? Tanto que tem a força da gravidade, como também, gente, o nosso peso aqui, né, é maior 6 vezes do que na Lua. É possível encontrar muitos produtos vendidos por peso. Aí nós temos o exemplo do frango, peixe, a carne suína ou a carne bovina e vários tipos de cereais. Observe que nós temos diversos tipos de balança que são instrumentos utilizados para medir o peso. Observe aqui as balanças, algumas mais atuais, outras mais antigas, outras, gente, já deixaram até de ser utilizadas, tá? Não se utilizam mais esses tipos de balança, como é no caso ali daquelas balanças que tem aquele pezinho que era muito comum ver em mercearias, né? Tempo aí da sua vovó, do seu bisavô, era muito comum nós vermos esse tipo de balança nas mercearias, em que eles colocavam o produto nessa de um lado e o peso de outro lado e faziam essa medição. Agora vocês podem ver que nós temos balanças digitais, balanças também que são específicas para marcar uns pesos bem superiores. Até, gente, olha, tem aquelas balanças que são colocadas lá no posto rodoviário, que elas fazem a pesagem do
peso ali de caminhões e também de ônibus, tá? Olha só, aquele ônibus ali, ele está indo para aquele local ali, parece só ser uma faixa pintada, mas ali é uma balança em que ele vai verificar o seu peso. A principal unidade de medida dessa grandeza é o grama. Mas a unidade mais usual, ou seja, aquela que mais nós utilizamos no dia a dia, é o quilograma, comumente chamado por quilo. 1 quilograma tem 1000 gramas e meio quilograma tem 500 gramas. Então, grava aí na memória de vocês. 1 quilograma, 1000 gramas. E meio quilograma, metade, tem 500 gramas. Para medir corpos maiores, podemos utilizar a tonelada. A tonelada tem 1000 quilos. Ou seja, quando queremos expressar números superiores a 1000 quilos, nós utilizamos a tonelada. Observem aqui, gente, na balança. Olha só, na feira, Emerson, ele reparou que existem balanças de diferentes tipos. Olha aí a quantidade de balanças que nós podemos verificar aí nessa feira. Olha, o primeiro utilizando ali para pesar ali o feijão, outro tipo de balança também para pesar as uvas e um outro tipo ali utilizado para pesar ali o peixe. Observe que tanto o feijão como as uvas e o peixe, eles são medidos ali nas balanças pelo seu peso e nós podemos observar que cada um deles são com os quilos diferentes, né? Utiliza-se ali o quilo diferente. E o que for inferior, muitas vezes na feira, eles colocam um valor X para o quilo. Mas quando vão na pesagem e ela for inferior, aí eles fazem todo o processo para que possam fazer o desconto total. Aliás, o desconto não, fazem toda a somatória para saber realmente quanto deu aquele peixe. Já pensou? O peixe deu 1,3 kg. Se o quilo é do valor, aí ele vai aumentando ali nas frações para saber o valor total daquele peixe. Observe aqui. As balanças, elas servem para medir a massa. Nós temos a balança digital, que é aquela que muitas vezes é verificada ali no supermercantil, no mercadinho. Você coloca seu produto em cima daquela balança e ele já vai colocando ali a pesagem, a quantidade, né, do peso daquele produto e também já automaticamente ele já coloca ali o valor daquele produto ao lado para que você saiba o valor que está saindo aquele seu produto. Temos também a balança de 2 pratos, né? Como a tia Alessandra disse, essa daí também era muito utilizada antes das mercearias, que eles faziam olha, observe que ao lado, em um dos pratos, nós temos ali as batatas e no outro lado nós temos ali um peso. Esse peso, ele tinha diferentes quilogramas. 1 quilograma, 2 quilogramas, 500, né, gramas. Então, eles iam colocando o peso, caso o cliente quisesse apenas 1 quilo, ele colocava ali o peso de 1 quilo e ia colocando ali
os produtos até chegarem àquele quilo, até aquela balança, aqueles dois pratos ficarem equilibrados, ou seja, eles tinham que ficar na mesma medida, nenhum podia ficar mais elevado do que o outro. Todos, para que soubessem as medidas corretas, eles tinham que estar equilibrados. E também tínhamos as balanças de um prato, em que nessa balança existia apenas um prato e do outro lado existia ali aquele local onde, tipo uma réguazinha, tinha ali as medidas da quantidade de gramas, de quilograma, e a pessoa ia passando aquele pezinho ali até chegar no peso ideal, até ela estar equilibrada. Hoje, gente, é mais comum você perceber a balança digital para fazer esse processo de medir essas massas, esses produtos que nós compramos no mercantil. A unidade de base usada para medir a massa, como já citamos para vocês, é o quilograma. Olha só, gente, observa aqui. A bola de basquete, ela tem 500 gramas. Veja na balança o número que o ponteiro está marcando. Abreviamos a palavra grama assim, olha, com G minúsculo. Então, conforme a tia Alessandra já falou para vocês, nesse tipo de balança de um prato, o objeto era colocado aqui onde vocês podem ver aqui, ó, tipo assim, essa reguinha metálica e esse peso aqui. E ele ia passando e conforme o peso do produto, aqui você iria observar aqui o ponteiro marcando a quantidade de gramas que esse objeto ele possuía. Quantos gramas? No final da aula de educação física, Saulo e Lindomar compararam os pesos de algumas bolas. Então, eles pegaram ali o peso da bola de basquete e da bola de futebol. Aí o Saulo disse o seguinte: eu acho que a bola de basquete é mais pesada que a bola de futebol. Aí Lindomar pegou e falou: para mim, as duas têm o mesmo peso. E aí, gente, para você, o que é que você acha aí? Na visualização, que se você já tiver pegado, né, essas duas bolas, bolas de basquete e bola de futebol, analisando qual será das duas a que tem o maior peso? Vamos lá. Olha só, para saber qual palpite estava correto, eles resolveram pesar algumas dessas bolas. Vejam as medidas que eles encontraram. Então, a bola de basquete, ela pesa ali 500 gramas. Já a bola de futebol, 400 gramas. E a bola de vôlei, 250 gramas. Então, observando aí, gente, se a de basquete tem 500 gramas, a de futebol tem 400 gramas e a de vôlei tem 250 gramas, que palpite estava correto? O de Saulo ou de Lindomar? O palpite correto era o de Saulo, pois o Saulo disse que a bola de basquete era mais pesada que a bola de futebol. O Saulo acertou ali no palpite dele. No dia a dia, dizemos quilo em vez de quilogramas e usamos peso como sinônimo de massa. Olha só, dizer que o peso deste pacote de feijão é 1 quilo é o mesmo que dizer
a massa desse pacote de feijão é de 1 quilograma. Então, eu posso dizer, né, que muitas vezes, quando você vai à mercearia, quando você vai ali ao supermercado, as pessoas comumente costumam chamar ali, eu quero 1 quilo de feijão, eu quero 1 quilo de arroz, né? E diminui, assim, abrevia essa palavra quilograma e utiliza a palavra quilo. Então, gente, observando agora, vamos para as nossas atividades no livro, nas páginas 128 e também na página 129. Vamos lá? Todos atentos aí para a realização da sua atividade. Vamos lá, pessoal? Olha só, gente. Na primeira questão, escreva a resposta a cada uma das perguntas. No item A, o que é massa? Aí você vai escrever aí de acordo com o que já explicamos para vocês. No item B, o que é peso? Também você deverá descrever aí o que é peso. Na C, a massa de um corpo é variável, ou seja, pode mudar, pode haver mudanças na massa de um corpo. E na D, o peso de um corpo é variável? Aí você já deve observar aí, no C e no D. No C, ele já pergunta se a massa do corpo se é variável. E na D, ele já pergunta se é o peso que é variável. Então, analise de acordo com o que nós estudamos e responda sim ou não. No item E, qual a diferença entre se pesar na Terra e na Lua? Lembra que a tia Alessandra explicou para vocês? Então, você vai explicar aí, anotar aí essa diferença. Na segunda questão, dentre os objetos, marque aquele que é utilizado para medir o peso. Nós temos 4 objetos aí na segunda questão. Você deverá marcar somente aquele utilizado para medir o peso. Já na terceira questão, nós temos aqui uns probleminhas. No item A, diz assim, Ricardo, ele pesa 40 quilos. Quando o Ricardo e Alex sobem juntos numa balança, ela indica 76 quilos. Quanto Alex pesa? Olha, eu já sei o peso do Ricardo. Falta eu saber o peso do Alex. Então, aí eu vou ter que fazer o quê? Descobrir a diferença entre o peso do Ricardo e o peso total, para saber o peso que há num rapaz aqui chamado Alex. Então, para fazer a diferença, qual a operação que nós utilizamos para descobrir a diferença dos números? Lembra, gente? Então, faz aí a sentença, que é o cálculo utilizando aí, fazendo na forma vertical, e o cálculo, aliás, a sentença na forma horizontal e o cálculo na forma vertical. E você depois irá fazer a resposta completa. Já no item B diz o seguinte, 1 quilo de carne, ele custa R$7. Sabendo disso, você irá responder, se 1 quilo custa R$7, quanto custa meio quilo de carne? A metade. Faz a conta e escreve aí. E quanto custa 1,5 kg? Você já sabe quanto é 1 quilo. Descobriu quanto é meio quilo. Agora, faz aí a soma para descobrir quanto custa 1,5 kg de carne. E agora, por último, ele pergunta, quanto custam 2 quilos de carne? Já sabe o valor de 1 quilo? Faz aí a conta e descobre aí o valor de 2 quilos de carne e anota aí, gente. No item C, mamãe pesa 60 quilos e papai pesa o dobro do peso da mamãe.
Quanto o papai pesa? Lembra, gente, qual é a multiplicação que nós temos para fazer para descobrir qual é o dobro de um número? Agora você vai utilizar aí para descobrir o peso do papai, porque sabe que o papai pesa o dobro aí do peso da mamãe. Faz o cálculo e a sentença e coloca a resposta completa. Meus amores, a nossa orientação aqui de matemática termina por aqui. Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima videoaula.